Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje, como fazia muito tempo e também é um quadro que eu gosto muito daqui, eu resolvi trazer mais um Clássicos do Mês. E dessa vez eu vim falar de um dos clássicos que eu até fico surpresa que eu ainda não fiz um vídeo sobre ele, que é o longa O Poderoso Chefão. Em 1945, Vito Corleone é um dos mafiosos mais poderosos de Nova York. Ele tem costume de apadrinhar pessoas e tem muitos devedores de favores. Mas, quando Don Corleone recusa facilitar a entrada de narcóticos na cidade, sua família e ele passam a sofrer atentados. E é aí que seus filhos Sonny, Fredo e Michael têm que agir e assumir os negócios. Ainda tem direção de Francis Ford Coppola e foi responsável por impulsionar a carreira do Coppola e também a de Al Pacino. E o filme tem como base o livro de mesmo nome, escrito por Mario Puzo, publicado em 1969, que inclusive ficou 67 semanas nas listas de mais vendidos nos Estados Unidos. O filme recebeu 11 indicações ao Oscar, e eu falo em aspas porque rolou uma super confusão envolvendo a categoria de melhor trilha sonora original, e no final a academia acabou voltando atrás aí na indicação, e ele levou pra casa 3 delas, inclusive melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor ator, que foi pro Marlon Brando, que não foi pra receber a estatueta e no lugar enviou a ativista Sachin Littlefeather, que foi pra criticar a forma como Hollywood retratava os povos indígenas. E digamos que essa foi uma edição um tanto atípica e muito emocionante pros organizadores do Oscar. Mas bom, Poderoso Chefão é um dos grandes filmes do cinema, é um filme que é um grande marco e eu acho que ele representa muita coisa. Acho que sempre quando a gente fala sobre cinema, é um dos primeiros filmes que a gente pensa a respeito, e é um filme que vale totalmente esse hype, assim, né? Eu tinha muito medo antes de assistir se eu ia realmente gostar do filme, se ele realmente era tudo isso que todo mundo falava, e acho que muita gente se sente assim, e devo dizer pra vocês que ele é muito mais, assim, porque é uma grande história, é uma das melhores histórias de máfia, né, que é um gênero tão explorado dentro do cinema, principalmente no cinema italiano e cinema dos Estados Unidos, mas também é um filme que traz uma história de uma jornada de um personagem muito legal e que é uma das minhas favoritas, sem dúvidas. E o filme tem uma história simples e muito fácil, muito gostosa da gente acompanhar. Ele tem mais de 2 horas e pouco de duração, mas mesmo assim é algo que passa voando quando você tá ligado assim na história, mas acho que o que realmente ganha a gente é o fato dele ter sido tão revolucionário pros filmes de gênero de máfia. Muito por conta do seu realismo, o seu caráter político e emocional dos personagens e da história. E em relação ao realismo, o filme mostra bastante do cotidiano das famílias de máfia ali dentro de Nova York, mostrando o seu funcionamento, os códigos de honra, lealdade entre as famílias e como a violência e o poder têm uma forte influência dentro da máfia. E uma tecla que o filme bate bastante vezes, né, e que é um dos grandes significados pro personagem do Vito Corleone, que se tornou tão icônico dentro do cinema, é a importância da família, né, como você tem que ser leal ali a quem faz parte da sua família e como essa lealdade muitas vezes pode ser usada para justificar crimes e violências. Além disso, o filme traz uma ambientação dos anos 1940 lá em Nova York, que é excelente e que nos transporta com facilidade para essa época, né? Ele se usa muito de tons acinzentados, ternos mais escuros, né? Tons em marrom, pouca iluminação, muito para representar como tudo aquilo acontecia meio que por baixo dos panos. E acho que até mesmo essa questão de por baixo dos panos é um pouco mais... a gente entra um pouco mais de cabeça no segundo filme, né, no Poderoso Chefão 2, onde a gente acompanha o restante ali da história do Michael. Mas aqui ainda tem muito disso, né, onde os governantes de Nova York, né, o prefeito, enfim, sabiam da existência dessas máfias e que muitas vezes se utilizavam dela, né, a polícia mesmo era comprada por esses mafiosos, então tinha muito disso de tudo ser feito, assim, meio em segredo, ao mesmo tempo que todo mundo sabia que acontecia. A fotografia do filme, então, também traz um equilíbrio muito bom ali da violência desse cotidiano, né, que tinha muitas disputas entre diferentes famílias, ao mesmo tempo que mostra ali as aparências que a máfia mantinha, né? Então eles sempre estavam muito arrumados, né? Tinha muito dessa coisa de como você se apresentava, você sempre vai ver os personagens assim, muito sérios, né? E acho que tudo isso ajuda a gente a entrar ainda mais, assim, no funcionamento de cada uma dessas famílias. Como eu falei, no Por Baixo dos Panos, o filme critica e deixa muito claro como todos ali, né, políticos e policiais também se beneficiam muito da máfia, apesar de que não é algo que é claramente dito, assim, pra mídia, mas que todos eles
meio que entram em um certo contrato, né, e como isso acontece muito ali nos Estados Unidos. O que é algo que eles exploram ainda mais no segundo e no terceiro filme da trilogia. O filme também critica o fato de que o funcionamento da máfia é muito semelhante com o funcionamento da política dos Estados Unidos, que também funciona com regras, influências, medo, corrupção e acordos. Os personagens do filme eu arrisco dizer que é a minha parte favorita de Poderoso Chefão, até porque são eles que deixam a história ainda mais humana e principalmente trágica. Eu acho que o que eu mais gosto em Poderoso Chefão é o quão trágico essa história toda é, né? Até porque esses personagens, eles são muitas vezes movidos pelas emoções, eles são humanos, eles erram e agem por impulso, então são eles que deixam tudo extremamente interessante aqui dentro da história. E esses são personagens que são muito ambíguos, né? É um filme onde não existem necessariamente mocinhos e vilões, meio que todo mundo é movido pelos seus próprios interesses, sejam eles o poder, o medo, a lealdade, a vingança, né? Todo mundo é movido por alguma coisa aqui dentro da história e muitas vezes eles são ambíguos, né? Podem se contradizer várias e várias vezes. Particularmente os filhos do Vito Corleone, pra mim, são alguns dos mais interessantes personagens, já que todos eles carregam alguma coisa do pai, mas nenhum deles consegue realmente ser o Vito Corleone, né? Todos eles faltam alguma coisa, tem alguma característica que quebra um pouco esse personagem ali, que é o grande centro de Poderoso Chefão, né? E que é quem meio que mantém a calma, mantém a paz, mantém bons momentos, assim, dentro da família, dentro da cidade. Então, na história, a gente tem o Sonny, por exemplo, que é o filho mais velho, que herdou a coragem e a lealdade do pai dele, porém, ao mesmo tempo, ele é muito impulsivo e violento, né? Algo que o Don Corleone nem sempre se mostra, ele age com muita cautela. Aí você tem o Tom, que é o advogado e o filho adotivo da família. Ele é cabeça fria, ele consegue pensar mais estrategicamente, mas ele não tem o lado emocional do Vito. O filho do meio, ele é muito mais sensível e emocional, mas ao mesmo tempo ele é muito inseguro, né? Ele não tem aquela confiança que o Vito Corleone tem, né? Uma confiança que essa posição como Dom exige. E o Michael tem um pensamento estratégico e ele é um líder nato, mas ao mesmo tempo ele não tem muito esse lado afetivo que é tão essencial, né? Que o Vito Corleone bate tanto na tecla, que é esse lado da família. Ele não consegue equilibrar o poder e o afeto, e é algo que fica muito claro nos outros dois filmes da trilogia. E a Connie, que é a filha mais nova, carrega esses mesmos ideais pensados pelo Vito, né? E eu acho que isso que é algo que fica muito claro na personagem dela no terceiro filme. Porém, ela ao mesmo tempo tem um grande defeito que é muito da sua inocência, né? Tanto que eu acho que o grande destaque ali da personagem é mais pro terceiro filme da trilogia, que ela acaba ganhando um pouco mais de visão de mundo, talvez. E já falando nas atuações, os grandes destaques aqui é o Marlon Brando e o Al Pacino. O Marlon Brando vive um dos papéis mais icônicos dentro do cinema, né? O Vito Corleone é um personagem que ele emite muito respeito só pela presença dele em cena, né? Ele é um personagem mais duro, mais sério, mas que ainda assim a gente vê que tem muito esse lado da lealdade, que é tão importante pra ele. E é muito legal que ele é muito calmo, é um personagem que não precisa a todo momento se provar pra demonstrar o poder, né? Eu lembro muito nesses momentos, assim, falando de Poderoso Chefão com Game of Thrones, que é uma série que, enfim, tem tantas referências, assim, né, mas tem uma cena, acho que na terceira ou quarta temporada, em que o Joffrey fala, né, é porque eu sou o rei. E aí o Tywin Lannister fala pra eles, um rei que precisa falar que ele é rei, não é um rei de verdade, né? Que precisa ficar nessa de esbanjar o poder, de deixar na cara, e eu acho que o Vito Corleone tem muito disso de não falar, ele é muito tranquilo, assim, ele não precisa demonstrar o poder para as pessoas saberem que ele tem. Mas o grande protagonista da trama é o Michael, né, que é o filho mais novo do Vito, que volta da guerra como um herói e que não tem vontade nenhuma de se afiliar aos negócios do pai, né? Algo que, enfim, ele acaba tendo que lidar, né? Após os ataques à sua família e a seu pai. O Michael é quem passa pelo maior arco dramático da história. No início, ele tem vergonha dos negócios da família e quer se manter o mais distante possível. Porém, conforme o filme se desenvolve, ele é obrigado a deixar esse repúdio de lado e defender seu pai e sua família. Mas o grande problema é que o Michael passa a gostar desse poder e dessa influência que vai vindo ali junto com ele, nessa responsabilidade que ele tem que passar a carregar. E o ator demonstra esse repúdio, esse ódio do Michael em relação à sua família, aos negócios da família principalmente, muito pelo jeito que ele se porta quando ele tá com a família, ou até quando ele tá com a sua namorada, a Kay, aqui interpretada pela grande Diane Keaton, que meio que é um respiro ali pra ele, né? Tanto que as próprias roupas da Diane Keaton, que tem uma coloração muito diferente do que a gente vê no restante, né, da história, que são roupas muito mais sérias, muito mais de cores
fechadas, né, preto, marrom, cinza, enfim, pra mostrar essa quebra mesmo, pra mostrar como ela era de fora, né, e ele de certa forma se associava com ela e também se tornava um outsider, assim. O Pacino traz uma performance perfeita ao longo do filme e ao longo mesmo da trilogia, né, mas aqui no primeiro filme eu acho que é muito mais real, assim, onde ele passa a se transformar mesmo de personalidade, sendo praticamente obrigado a entrar dentro desse mundo e acabar meio que se viciando em tudo aquilo que ele oferece, assim. Se pode-se dizer que isso é um spoiler, né, mas acho que pra quem não assistiu o filme ainda e tá vendo esse vídeo, pode ser que seja, mas eu acho que o arco do Michael é muito interessante pelo fato dele começar como um grande herói, como um mocinho, alguém que quer ficar longe desses negócios e acabar intoxicado pelo poder, pela influência, por tudo ali dentro daquele mundo e de certa forma ir se tornando um vilão, né? Tem uma cena, uma das finais ali do filme, em que a Kay, a personagem da Diane Keaton, olha pro Michael com uma certa decepção, assim, com um certo desespero de ver que ele se tornou tudo aquilo que ele prometeu que ele nunca se tornaria, né? Ele no lugar do pai, ali sentado na poltrona, né? É uma das melhores cenas, assim, na minha opinião, do filme inteiro. Acho que diz muita coisa sem dizer nenhum tipo de diálogo, assim, só a forma como ela olha pra ele e saber que ela tá ali dentro também, ela também foi puxada pra dentro disso, né? Algo que a gente também vê se desenrolar mais durante o segundo filme da trilogia. E o filme também fala bastante sobre o tal do sonho americano e como que realmente esse sonho americano funciona. O Vito é um imigrante que só conseguiu prosperar e sobreviver na terra das oportunidades usando a violência e burlando o sistema. Apesar da máfia e da política ali andarem meio juntas dentro de Poderoso Chefão, o governo não tem interesse nenhum em ajudar os imigrantes, né? Isso é muito visto em uma das cenas ali dentro do filme. Um pai pede a ajuda de Vito Corleone pra se vingar da morte de sua filha. E ele só pede a ajuda do Vito Corleone porque ele não conseguiu essa ajuda vindo da justiça, que praticamente só ignorou ele, evidenciando essa farsa do sonho americano e mostrando que a realidade, na verdade, é outra. E o tom trágico da história também é muito enfatizado pela trilha sonora do Nino Rota, que acho que traz muito, assim, da tragédia dentro dos personagens e dos seus destinos, né? É uma trilha muito bonita que também ficou completamente marcado dentro da história do cinema e que acho que fala muito, assim, sobre a tragédia dentro da história. E isso é uma das coisas que eu mais gosto em Poderoso Chefão. Acho muito legal o quão dolorido o filme inteiro é, mas mesmo assim você assiste várias e várias vezes até o fim, meio que torcendo de certa forma para que o fim daqueles personagens seja diferente. Eu vi esses dias algumas pessoas falando assim, como Romeu e Julieta, calma, vai fazer sentido, como Romeu e Julieta, quando é bem feito, você tem que sentir que aqueles dois personagens, mesmo você sabendo do fim da história, tem um final diferente. Você tem que torcer pra eles a todo momento e acreditar que talvez eles consigam escapar e ficar juntos, né? Talvez uma tragédia no final não aconteça. E eu acho que Poderoso Chefão tem muito disso. Você assiste torcendo pra que tudo fique bem, pra que o Michael não se junte com os negócios, pra que a família termine todo mundo feliz pra sempre, né? E ele tem um tom trágico, de certa forma, em que tudo termina bem. O Michael, de certa forma, vence, mas você sabe, tanto pelo olhar da Kay quanto assistindo, que ele não deveria estar lá, né? Que aquilo, na verdade, é uma tragédia, é um arco de vilão, na verdade, né? E, enfim, acho muito interessante. É um filme que acho que gera muitos e muitos debates, muitas e muitas discussões, porque ele é muito completo. Eu acho que ele tem um pouco de tudo, assim, e por isso ele é tão interessante. E acho que por isso também que ele se tornou esse grande marco dentro do cinema. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 9.5 e ele tá disponível no streaming do Mercado Livre, né? O Mercado Play, na Netflix e na Paramount Plus. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de Poderoso Chefão. Também deixar aqui nos comentários qual é o seu filme do Coppola favorito e também deixar aqui sua sugestão de qual o próximo clássico falar por aqui no Clássicos do Mês. Então foi isso e até o próximo vídeo.